Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula. A aula de hoje não vai ter conteúdo, sentido de conteúdo novo, né? A gente precisa resolver algumas questões também. Então, separei algumas questões que eu mandei para vocês, para a gente ir fazendo, beleza? Essa primeira aula aqui eu vou fazer só as de matemática, depois a gente resolve as de português. Tá certo? Então, pessoal, aqui essa questão número 3 aqui, quem conseguiu fazer? Oh, 33, desculpa. Que é a 3 de matemática, né? Alguém tentou fazer aí? Sei que a maioria do pessoal, isso aqui é do integrado, né? Mas eu falei que o pessoal do concomitante. Ah, eu nem falei para vocês, né? Qual é essa prova aqui? Ó, essa aqui é da prova 2019.1, tá certo? E iniciei na página 16, que eu falei para vocês, vim até a página 23. Quem puder ir acompanhando também, a gente vai fazer aqui, beleza? Então, a capa é essa aqui, ó. Ensino técnico integrado. Então, peça concomitante subsequente tem que fazer todas, tá bom? Tudo que aparecer aí vocês têm que fazer, porque são praticamente os mesmos assuntos, só que um pouco mais avançado, né? Então, vocês têm que já ir tentando fazer também. Então, vamos lá, pessoal, ó. Vocês estão conseguindo me escutar aí? Me confirmem aí, por favor. Beleza. Então, vamos lá. Então, a questão diz assim: uma pedra leva t segundos para cair de uma distância de metros. Sabe-se que t é igual a 0,36 vezes raiz quadrada de d. Quanto tempo aproximadamente essa pedra leva para cair de uma distância de 72 metros? Considere raiz de 2 igual a 1,4. Pessoal, essa questão aqui é bem tranquila, né? Você só precisa saber o tempo através dessa equação aqui, ó. Tá certo? Deixa eu arrumar aqui. Pronto, acredito que agora tá bom para usar. Certo. Certo. Então, a gente vai colocar a equação aqui, 0,36 vezes raiz quadrada de d. Então, ele já deu a distância de 72 metros. Ele pediu para você considerar a raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Então, pessoal, vamos usar a nossa sagacidade aqui para resolver essa questão. Ó. Raiz quadrada de d, 72. Pessoal, quando chega nessa parte bem aqui, você tenta ver, né? 72 tem uma raiz exata. Normalmente, quando ele dá esse dado aqui no final, é porque não tem, né? Como, por exemplo, raiz de 9, que a gente sabe que é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, né? Vamos relembrar as raízes, né? Se você tem uma raiz quadrada, ou seja, com índice 2 aqui, significa que o número que você tem que achar tem que se multiplicar por ele mesmo duas vezes para dar o valor que está aqui dentro, tá certo? Se fosse uma raiz cúbica de 27, por exemplo, aí qual o número que vezes ele, ó, x vezes x vezes x, 3 vezes dá 27. Você tem que se perguntar isso. Sabe que é 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza?
Alguém disse alguma coisa aqui? Eu fico ouvindo um barulhinho aqui. Beleza. Assim, é do WhatsApp. Então, pessoal, a gente vai usar essa ideia aqui da raiz, tá certo? Aí você tem que pensar, professor, então como é que eu vou saber quem é raiz 72? Você pode fazer da seguinte maneira, ó. Decomposição. Você vai fazer o quê? Vai dividir esse valor em vários fatores, tá certo? A gente chama isso aqui de fatoração. O que são fatores, professor? Então, multiplicação, ó, 3 vezes 5 vezes 4 vezes 2, não é uma multiplicação? Cada elemento desse aqui a gente chama de fator, tá certo? Por isso que tem aquela chamadinha, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Porque eu posso colocar isso aqui como sendo 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 que não muda nada, não é isso? Ou seja, o produto, que é o resultado disso, não muda nada. Então, vou transformar esse 72 em fatores, ou seja, números que se multiplicam e dão 72. Então, o que que eu vou fazer, ó? 72. Eu posso, pessoal, eu sempre indico para vocês dividir por números primos. Professor, o que é número primo? Ó, números primos são aqueles números que são divisíveis só apenas por um e por ele mesmo. Quais são os principais? 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Tá certo? Se você tentar dividir por outro número que não seja um ou ele mesmo, não vai dar. Então vamos lá, ó. Se ele é par, divida por 2, né? 72 não é par, dividido por 2 dá quanto? 36. Ah, professor. Ó, vou usar uma estratégia aqui, pessoal. Eu poderia continuar essa conta assim, por 2, aí daria o número 18, não é? Por 2 dá 9. E assim eu poderia fazer a conta todinha e fazer e achar todos os fatores, tá certo? Mas eu vou parar bem aqui no 36. Eu vou já mostrar o porquê, ó. Cheguei no 36, eu já divido logo por 36. Ó, isso aqui é uma divisão, tá? Ó, 72 dividido por 2 dá 36, tá? 36 dividido por 36 dá quanto? Dá 1, entendeu? Essa barra aqui é uma divisão que a gente faz dessa maneira. Beleza, achei os fatores. Como é que eu faço aqui? Eu boto uma barrinha aqui embaixo e esses dois aqui são os fatores, ó. 2 vezes 36. Eu faço assim, tá bom? Aí se você for ver, ó, 2 vezes 36 dá exatamente 72. Então são fatores que dão um produto 72. Vou colocar aqui, pessoal, ó, 0,36 vezes raiz de quê? 72 é 2 vezes 36, certo? Vou utilizar a nossa propriedade lá da radiciação, que eu posso separar essas duas coisas aqui em duas raízes, tá? Os dois fatores posso colocar em uma, cada um na sua raiz. Então, t é igual a 0,36 vezes raiz. Vou colocar primeiro 36. Raiz de 36 vezes raiz de 2. Tá bom? Posso botar dessa maneira. Pessoal, vocês sabem quem é a raiz de 36? Me digam aí. Quanto é que é a raiz de 36? 6. Isso aí. Então, eu vou fazer, ó. T igual a 0,36 vezes 6 vezes... Quanto que é a raiz de 2 que ele me deu? 1,4. Olha aí, pronto. Agora é só resolver isso aí, ó. Você faz as continhas lá rapidinho e acha. Aí você vai achar um número, vai achar esse número aqui, ó, 3,024, tá bom? Que é aproximadamente 3 segundos, tá? Arredondando aqui dá 3 segundos, letra C. Tá bom?
Então, essa é uma questão bem tranquila, não é isso? Mas envolve radiciação, você tem que saber a parte da fatoração, tá bom? Bem tranquila mesmo. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? A hora de tirar as dúvidas é agora, é hoje. Alguma dúvida aí, pessoal? Lógico que todo dia é para tirar dúvida também, né? Mas a gente vai aproveitar esse momento aqui para sanar as dúvidas. Nádia, Francisco, Miguel, João Vitor, tudo certo, né? Patrícia, certo. Yasmin, beleza aí? Certo. Então, beleza, pessoal. Tranquila a questão. Agora a gente vai alternar para um lado concomitante subsequente. Agora vamos para a prova 2018. Aqui. Para a questão 31, essa aqui. Então vamos lá. A porcentagem que indicamos pelo símbolo de esse símbolo aqui representa a parte considerada de um total de 100 partes. Com base nessa informação, qual a porcentagem correspondente a 6 sobre 25? Né? Qual a porcentagem corresponde a 6 sobre 25? Pessoal, tem N maneiras de você resolver isso aqui. Tá certo? A que eu menos indico você fazer é aquela de dividir, ó. Tá certo? Aí você vai dividir isso aqui, aí tem que multiplicar por 100. Tem um jeito muito mais fácil e rápido para você resolver isso aqui. Sempre cai uma questão dessa, tá? Já fiquem esperando. Professor, como é que eu sei quanto que isso aqui é em porcentagem? Pessoal, é claro que nunca vão dar para você uma coisa, tipo assim, o que é isso aqui em porcentagem? Sei, lógico que você seria marcar o quê? 5%, né? Ele quer que você faça com que o número denominador vire 100. Ah, professor, então como é que é isso? Ó? Observem. 6 sobre 25. Que número multiplico aqui embaixo para fazer com que esse 25 vire 100, pessoal? Que número eu multiplico aqui? 25 vezes o número para dar 100? Me digam aí. Me respondam aí, ó. Que número eu multiplico 25 para dar 100? 4. Muito bem. 4. Ah, professor, então é só multiplicar o 25 por 4? Não. Numa fração, você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, para ela não mudar o valor, tá bom? Isso é chamado de frações equivalentes. Então, 6 vezes 4, 24. 25 vezes 4, 100. Pronto, aí achei, ó, muito rapidamente. Isso aqui é 24%. Letra D. Beleza? Então, se ele desse para vocês uma outra fração aqui, ó, vou botar para vocês responderem. Se ele desse 15, deixa eu ver. Aqui, ó. Se fosse 15 sobre 10, quanto que isso aí vai dar em porcentagem, pessoal? Me respondam aí. 15 sobre 10, isso aqui é em quanto em porcentagem? Isso, Rian disse 150%. Muito bem. Isso aqui é 150%. Por quê? Você multiplica aqui embaixo por 10, dá 100. Multiplica em cima também por 10, dá 150. Então, ó, 150%. Tá bom? Então, é questão de garantido que vai cair uma dessa aqui. Agora vocês já estão sabendo, né? Beleza, pessoal.
Vamos aqui para outra questão. Vou alternar de novo. Vou lá para a prova do integrado, página 16. Vou lá para a questão 34. Aqui. Vamos lá, pessoal. Ó. Para indicar uma multiplicação de fatores iguais, usamos a potenciação empregando as propriedades de potenciação. Qual dos números a seguir é o menor? Pessoal, de cara aí, vocês chutariam qual? Se você não soubesse fazer essa questão, o que que você chutaria aí? Letra A, B, C, D ou E? Qual que parece o menor de todos aí? Me digam. Chutaria a letra E. Quem mais? Desde Deus, né? A, talvez. Quem mais? Acha que C. É isso, né? Os chutes de vocês são esses. Então vamos lá. Vamos ver quem acertou. Deixa eu ver mais alguém. Não. Então vamos lá, pessoal. Como é que você sabe quem é o menor aqui, ó? Observem. Observem as bases aqui das potências. 2, 8, 16, 4, 32. O que é que todos eles têm em comum? Ó, todos eles você pode colocar na base 2. Você tem que transformar, o segredo de você resolver essa questão aqui é você transformar esses números aqui, 8, 16, 4 e 32, como sendo 2, porque você precisa de um parâmetro para comparar o expoente. O expoente menor vai ser o número menor de todos, tá bom? Então, como assim, professor? Esse 8 sobre 16, pessoal. O que que é 8? É 2 vezes 2 vezes 2, não é? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso aqui em potência, quanto que fica? 2 elevado a 3. Ah, então vou colocar aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 16. Entendeu? Ó, o 8 eu transformei em 2 elevado a 3, dentro de um parênteses, e já está o 16 aqui, boto lá. Agora você tem o chamado potência de potência, não é? E a potência de potência aqui vai dar quanto? 3 vezes 16 vai dar 48, tá? Olha aí, ó, já tem uma comparação lá com a letra A. Vou fazer a mesma coisa aqui para o 16. O que que é 16, pessoal? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar, ó, se isso aqui já dava 8, 8 vezes 2, 16. Então é 2 elevado a 4. Então, ó, 2 elevado a 4 elevado a 6. Aí multiplico aqui, ó. Lembrando, né? 2 elevado a 4 vezes 6, tá? Que é a potência de potência, a propriedade lá. Você multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora, que dá 2 elevado a 24. Olha aí, já tem mais uma comparação aqui com o outro. Esse aqui, 4, o que que é 4? É 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2, né? Então, ó, 2 elevado a 2 elevado a 25, que é igual a 2 vezes 2 vezes 25 aqui, que é o mesmo que 2 elevado a 50. E o 32, pessoal? O que que é 32?
É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Isso aqui vai dar 2 elevado a 5. Então, ó, 2 elevado a 5 elevado a 4, que é o mesmo que 2 elevado a 5 vezes 4, que é igual a 2 elevado a 20. Pronto, pessoal. Vou colocar aqui, vocês dão para distinguir bem, né? Aqui o que, que a gente tem, ó. 2 elevado a 20, 2 elevado a 50, 2 elevado a 24 e 2 elevado a 48. E o 2 elevado a 40. Qual desses aí é o menor? O menor é o que tem um expoente menor. É o que vai se repetir menos vezes, é o que vai dar um resultado menor de todos. E é a letra E. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. Entenderam aí? Francisco Miguel acertou. No chute, mas acertou. Tranquilo? Entenderam aí como é que resolve? Bem tranquilo, né? Agora sim, a Nádia. Muito bem. As peças se encaixaram, né? Tá certo, beleza. Então, pessoal, é. Então vamos lá. Todo mundo entendeu bacana? Então é isso. Outra questão praticamente garantida lá, tá certo? Eu vi bastante esse tipo de questão lá de você transformar numa base só. Pode cair outras questões parecidas, pessoal. Não é obrigado a base ser 2 não. Mas a resolução é a mesma. Você tem que observar qual o número que se repete aqui, ó. Pode vir um 3. Normalmente sempre vem 2, né? Para ficar mais fácil. Mas normalmente é 2 ou pode vir 3, tá? E aí, outros tipos de questão se resolve também dessa maneira, você colocando na mesma base. Lembre dessa técnica, tá bom? Quando você quer comparar um número com o outro. Que tem vários expoentes assim, tá? Então, vamos lá para outra questão. Vamos alternar de novo. Deixa eu ver se tem mais outra questão sobre isso. Por enquanto não. Então, vamos lá, aqui para a questão 32. Questão 32, pessoal. Agora sobre juros, né? Um capital, aliás, matemática financeira. Um capital de 7.200 é aplicado durante 9 meses a taxa de 24% ao ano. Qual o juro obtido? Bom, pessoal, você pode se perguntar, professor, é juros simples ou é composto? Quando for composto, ele vai dizer composto. Ele não falou nada sobre composto, então é simples mesmo, tá? O que, que a gente sabe sobre juros simples e juro composto? A gente sabe que o montante é igual ao capital mais os juros, né, também. Sabe que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo aplicado, tá? Os juros daquele dinheiro vai ser o capital inicial vezes a taxa, ou seja, a porcentagem em cima desse capital vezes o tempo que está sendo aplicado, tá bom?
O que a gente sabe mais, professor? Ó, que a taxa e o tempo tem que estar sempre na mesma unidade de medida. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que estar em mês, tá? Se a taxa está em ano, o tempo também tem que estar em ano, tá bom? Não pode estar diferente. Então vamos lá, ó. Capital eu já tenho, o tempo, 9 meses eu já tenho, a taxa, 24%, já tenho, mas está em ano. Então, ó, ano e mês, tá diferente. Como é que eu faço para transformar? Ó, uma dica valiosíssima para vocês, e a gente já expliquei isso na aula passada também, ó. Se você quer transformar ao ano, que a gente chama de AA, né? Ao ano, transformar para ao mês, ou seja, pegar esse ano e transformar para o mês, tá? Isso dá taxa. Em ao mês, o que que a gente faz? A gente pega a porcentagem, não precisa nem botar os por cento aqui, né? Mas vamos colocar. E divide por 12. 12 por quê? 12 meses. Um ano não tem 12 meses? Então você divide por 12 quando for de ano para mês, tá? Então isso aqui já dará o resultado em ao mês. Pronto, agora já está transformado por mês. Ah, mas e se tivesse 9 anos e 24% ao mês? Ah, você pode fazer diferente também, ó. Se fosse ao mês aqui, você quisesse transformar ao ano, ao invés de você dividir, você multiplicava, tá bom? Aí você já teria o resultado em o resultado X aqui, o cento, né? Ao ano, tá bom? Se isso aqui fosse ao mês, tá? Então, de ano para mês, divide. De mês para ano, multiplica, tá bom? É isso. Acho que é o maior segredo da matemática financeira, juros simples, é esse aqui, que as pessoas às vezes tem que fazer regra de três para transformar esse 9 meses em anos, aí vira um decimal, aí fica complicado. Aí a pessoa desiste. Não, aqui você já está sabendo que é muito simples, né? Então vamos lá, vou botar outra cor aqui, verdezinho. Então vamos calcular o juro obtido, né? Juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro, capital 7.200 vezes a taxa. A taxa pode ficar 24 ou pode ficar 2 aqui. Lembrando que aqui é 2%, tá? Pode ficar 2%. Posso botar o 2 aqui? Não, não pode ficar 2. Tem que transformar isso aqui em decimal. Eu ensinei para vocês, né? Como é que transforma em decimal. 2/100, né? Como é que é? Você coloca o 2 aqui, ó. Pega esse numerador, bota ele aqui. Bota alguns zeros atrás, pode ser 3 ou 4. Você sabe que a vírgula já está aqui no final, pessoal, ó. A vírgula sempre está aqui no final, tá? Do número. Você vai caminhar para esse lado aqui com a vírgula quantas vezes? Uma, duas vezes, ó, por causa dos dois zeros, tá? Então você faz o quê, ó? Uma, duas. Pronto, o número que ficou é 0,02, tá bom? 0,02. Entenderam aí? É simples, né? É só caminhar com a vírgula voltando. Aí você pode me perguntar, professor, por que que a vírgula está atrás do 2? Pessoal, lá na prova de vocês, ó, vocês fazem, alguns já terminaram, né? O ensino médio e tudo. Mas o professor às vezes botava assim, ó, 7, ou às vezes botava assim, ó, não é? Ou às vezes no preço, né? Vem assim, ó, quando é quilograma, alguma coisa, vem assim. Por quê? Porque tudo isso aqui é a mesma coisa, tá bom? O número inteiro sempre tem uma vírgula e alguns zeros atrás, só que não é obrigado a aparecer. Só aparece quando você quer,
né, nesse tipo de questão aqui. Então, por isso que a vírgula está atrás, você tem que andar ela duas vezes aqui para frente, né, desse lado. Por quê? Por causa dos dois zeros do 100, tá bom? Só revisando essa parte aí. Então, a gente sabe agora que é 0,02. 0,02 vezes o tempo, que é 9. Pronto, ó. A taxa está em meses, o 9 já está em meses também. Se a gente multiplicar isso aqui tudo, vai dar quanto? Vai dar exatamente 1.296. Tá bom? Vírgula 00 aqui, se quiser. Então, a resposta é letra A. Viu? É bem tranquilo. A gente revisou aqui a parte de transformação que tem que fazer. Lembrou que não pode deixar em número, tem que transformar em decimal. Relembrou como faz isso também. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? A Nádia, né, ainda pensou na questão anterior. Pessoal, uma dica aqui para vocês, que é uma coisa assim que parece que é brincadeira, mas não é. Às vezes você não sabe a resposta. Aí você bate o olho numa questão e confia nela. Aí depois pensa, não, mas não pode ser ela. É outra. Aí pega, marca outra e quando vê o gabarito era aquela que você pensou. Já aconteceu? Isso tem uma explicação científica, tá bom? Isso vem lá do subconsciente, às vezes você, sem nem saber conscientemente, você sabe a resposta. Então, a dica que eu dou para você, se você ficou pensando numa questão demais, não mude a alternativa, não faça isso, tá bom? Não mude, deixa a questão lá, se errou, beleza, mas se acertou, é mais fácil você acertar dessa forma do que você errar. E já aconteceu comigo assim demais, acontece com os concurseiros, acontece com o pessoal que faz teste. Todo mundo já passou por isso, né, Nádia? Então, é beleza, né? Questões de matemática financeira, vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, tá tranquilo, né? De boas. Certo. Então vamos lá para outra. Lá no roteiro aqui. Agora lá para o integrado, uma questão do integrado agora. Aqui, pessoal, uma questão de equação, que pode cair para vocês também. Essa aqui eu vou dividir em algumas partes. Eu vou precisar de espaço, tá? Mas a gente vai fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui, porque lá vocês só vão ter esse espaço aqui. Então é como se fosse o mesmo, a mesma experiência que vocês vão ter, né? Só com esse espaço aqui para resolver. Então, às vezes você vai ficar com o negócio todo rabiscado, caçando espaço para fazer a conta. Acontece, tá bom? Vamos lá. Em uma unidade escolar, os 264 alunos estão dispostos de forma retangular em filas de tal modo que o número de alunos de cada fila supera em 10 o número de filas. Marque a alternativa que indica quantos alunos há em cada fila. Então vamos pensar numa ideia aí de resolver esse negócio, pessoal. Eu sei que os alunos, imaginem, né? Imaginem vários alunos que foram colocados em filas, tá? E são várias filas, tá bom?
Só que o número de alunos de cada fila supera em 10 o número total de filas que tem, tá certo? Então a gente pode pensar numa coisa, e eles estão de forma retangular, então a gente pode pensar numa coisa tipo assim, ó. Vou pensar no retângulo, vou pensar numa coisa mais ou menos assim, ó, várias filas. Eita, agora o desenho vai ficar meio feio, né? Vamos ver aqui. No outro lá eu fazia bem retinho, que tinha o auxílio do negócio. Beleza. Então, observe, pessoal. Aqui são o número de filas, tá? Esses retângulos menores. E aqui eu vou colocar agora o número de alunos. Não vou desenhar direito isso aqui. Peraí. Tá. Tá bom assim. São algumas filas. Vou já mostrar para vocês o desenho, vocês vão entender melhor. São algumas filas assim, ó. Aí cada aluno eu vou marcar com um X aqui, como se fossem os alunos, tá? Ó, alunos aqui, 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 aqui. Isso, ó, vários alunos aqui enfileirados e só tem uma, duas, três, quatro filas aqui, ó. Então tem um aluno na ponta de cada fila aqui. Vocês estão compreendendo aí, ó? Aqui são vários alunos e aqui são a quantidade de filas e cada aluno aqui é o primeiro da fila. Aí tem outros alunos aqui, claro, né? Vários aqui para trás e tudo. Mas eu quero mostrar só essa parte aqui para vocês, ó. Então, o que que ele quer dizer, pessoal? Se você fizer o desenho dessa forma, você vai entender que o número de alunos tem um certo número X aí de filas, observe, ó. Vou botar com outra cor. X filas aqui, tá certo? E aqui a gente observa que o número de filas está relacionado com o número de alunos. Então, vou colocar como se fosse X mais 10. Por quê? Porque o número de alunos aqui vai ser o número de filas mais 10. Não foi isso que ele falou? Pronto, tá feita a nossa equação. Pessoal, eu ainda não falei para vocês sobre áreas, né? Isso vai ficar para outra semana, que seria a última semana de conteúdo, antes de fazer uma revisão geral e tudo, né? Mas eu vou falar, e você já deve lembrar, né? Que a área de um retângulo é a base vezes a altura, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Quem é que é a base? É x mais 10. Quem é que é a altura aqui, ó? É x. Ah, pessoal, e se você multiplicar a área, você tem a área total disso aqui, tá bom? Se você multiplica a área, você multiplica e tem a área total, que é todo o espaço preenchido, tá certo? E quanto que é o todo o espaço preenchido? São os 264 alunos. Não faz sentido isso? Ó, X número de filas. Aqui embaixo tem o número de filas mais 10, que vai ser a quantidade de alunos na fila. E se você multiplicar eles dois, vai dar a área disso tudo, e a área é o número de alunos, né? Faz muito sentido, né? Então, é só a gente fazer essa continha aqui, ó. Vamos multiplicar. O de dentro, ó, vocês lembram dessa parte aqui, ó? Vou botar aqui, x mais 10, opa, x mais 10. É como se, ó, pode ficar desse lado aqui ou desse lado aqui, tá? Multiplica o de fora com o de dentro, o de fora com o de dentro, ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 10, ó, conserva o sinal, 10x, tá? 10 vezes x, ou 10x, tá bom? Então, vou colocar isso aqui embaixo. X ao quadrado mais 10x igual a 264. Beleza?
Pessoal, está aparecendo o quê? Tá quase uma equação de segundo grau, né? Quem estudou? Só tá faltando a gente passar de 264 para cá. Porque lembram lá, ó, que a equação de segundo grau ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Igual a zero. Então, se eu colocar o 264 para cá, fica no formato dela igual a zero. Então vai ficar o como? Ó? X ao quadrado mais 10x menos 264 igual a zero. Pronto, agora eu consigo resolver essa equação aqui, tá bom? Consigo resolver essa equação. Tem duas formas de você resolver isso. Pelo teorema de Bhaskara, não é? Que é aquele lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois você vai achar o x, que é a raiz. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Você vai achar duas raízes, 2x, x1 e x2. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Você vai usar o positivo, né? Por quê? Porque não existe número negativo de filas, né? O mínimo é 1, né? Não faz sentido um número negativo de filas. Não tem nem sentido lógico. Tem que ser a partir de uma fila, duas filas, sempre positivo, né? Então, nessas questões, você usa sempre o número positivo que dá. Eu não vou fazer dessa forma aqui, porque eu prefiro fazer pelo outro método, até para ensinar vocês um pouco mais sobre o método de Girard, tá bom? Que você resolve esse tipo de questão aqui, eu vou dizer o porquê que ele é melhor. Mas você pode fazer pelo Bhaskara, ele vai dar a mesma coisa. Não se preocupe. Você usa o que você quiser. Então vamos lá. O método de Girard, né? Girard, ele foi um matemático que ele explicou o quê? Que se você tem uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, você consegue achar as raízes disso aqui pela soma e produto. Soma e produto. Ah, então como é que é isso? Então vamos lá. Ele vai dar duas equações simples primeiramente, ó. A soma eu vou representar por S. O produto eu vou representar por P. A soma é menos B sobre A. O produto é C sobre A, tá? Professor, quem é esse B, quem é esse A, quem é esse C? Vamos lá, você tem que olhar para a equação. Quem, quem aqui está representando o A, pessoal? Você tem que olhar para a equação geral, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O A é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é que está perto aqui do x ao quadrado? É 1. Não é? Ó, porque 1 vezes x ao quadrado é 1. Então, o 1 está aqui. Quando ele não aparece, é 1. Quem é o B? É 10. Quem é o C? É menos 264. Tá bom? Beleza, a gente já descobriu. Agora a gente vai botar aqui na soma e produto. Vamos lá. O menos é da fórmula, tá? Abre parêntese para colocar o B. O B é 10 sobre A. Quem é A é 1. Então a gente conseguiu aqui o resultado menos 10, tá? Por que, professor, menos 10? Ó, você vai fazer o jogo do sinal aqui com com o sinal de fora e o sinal de dentro. Assim, ó. Que é um sinal? Toda vez que você tem isso aqui, tem que fazer o jogo do sinal. Como é que é, ó? Vocês têm que ir lá naquela parte e lembrar que sinais iguais, tipo mais, e menos, sempre dá mais, tá? Sinais diferentes, mais e menos e mais, sempre dá menos. Então, aqui, ó, menos com mais, aqui de dentro, ó, porque ele é positivo, vai dar
Sinais diferentes sempre vai dar menos. Então fica só um sinal só. O jogo do sinal é para ficar apenas um sinal aqui no resultado, tá? Beleza. C sobre A, ó, menos 264 dividido por A, que é 1. Então ficou menos 264. Beleza aí? Tranquilo, né? Então, ó, beleza, professor. Isso aqui já achou as raízes? Não. Isso aqui não são as raízes, não. Não confunda isso. Você achou a soma das duas raízes, que tem que dar menos 10. E o produto delas, ou seja, se você multiplicar as duas raízes, vai dar menos 264. Agora que vem o mistério. Quem são essas raízes que eu somo e dá menos 10 e que eu multiplico e dá menos 264? Aí você tem que fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Assim, ó. Vou colocar os números aqui em cima, tá? Isso aqui não é fração, lembrando, né? Não estou fazendo como uma fração. Estou colocando os espaços para botar o número em cima. Então, eu vou pensar, pessoal. Que número é esse que eu vou somar e que vai dar menos 10? Primeiro, eu aconselho vocês a fazer a multiplicação. Tentar saber que números vão se multiplicar para dar 264. Você vai tentar vários números, a primeira parte, né? Talvez essa parte demore. Mas uma hora você vai achar 12 vezes 22. Vai dar exatamente 264. 12 vezes 22, tá bom? Só tem que saber a ordem. Então vamos lá, ó. Se eu coloco o 12 aqui e o 22, eu sei que vai dar 264. Mas eu tenho que achar ele negativo, então eu tenho que fazer com que um desses dois seja um negativo, né? Um dos dois pode ser negativo. Mas isso vai depender da parte aqui de cima. Vamos ver, ó. Se eu coloco 12 aqui como positivo, se eu coloco 12 positivo, eu coloco 22, vai dar quanto, ó? 12 mais 22 daria 34, né? Mas eu não quero 34, eu quero menos 10. Ah, professor, então se eu colocar esse menos aqui no 12, vai dar quanto? Ó, menos 12 mais 22 vai dar o quê? Vai dar 10 positivo, né? Ó, menos 12 mais 22, não vamos esquecer da regra. Sinais diferentes não é jogo do sinal. Sinais diferentes, você subtrai os dois números, 22 menos 12 dá 10. E conserva o sinal do maior número, ou seja, o 22. Então fica mais 10. Ah, mas eu não quero mais 10, eu quero é menos 10. Porque a soma deu menos 10. Então a única alternativa aqui possível é eu fazer o 22 ficar negativo. Assim, ó. Aí eu faço o jogo do sinal aqui, ó. Mais com menos eu sei que vai dar menos aqui. Quando eu fizer o jogo do sinal do mais ou menos, eu sei que vai dar menos. Então fica 12 menos 22, ó. 12 menos 22. Ah, agora sim. Sinais diferentes, eu subtraio de novo, dá 10. Mas aí eu conservo o sinal do maior, que é 22, ó. Então vai dar menos 10. Agora eu descobri que, na verdade, o 12 é positivo e o 22 é negativo. Então, ó, passa o sinal bem aqui nele. Tá certo? Então, achei. As duas raízes é essa, ó. Tá vendo, ó? O que pode dificultar para você é você ter essa consciência de fazer o jogo do sinal tranquilo. Mas jogo do sinal é fácil, né, pessoal? Então é só você saber a ordem. Primeiramente, você tem que achar os números que se multiplicam e botar eles aqui, tá? Como você sabe qual é o sinal? Você vai para a parte aqui da soma. Você só bota o sinal num negativo e testa. Bota o sinal no outro e testa. O número que der certo, pronto, resolveu. Não é muito simples isso? É tranquilo demais. Você pode fazer o Bhaskara também? Pode. Vai até sair até de uma forma até mais de boa, entendeu? Mas eu quis mostrar dessa maneira porque não é muito comum você ver isso por aí.
mas é um método muito útil. Então, beleza, achei as duas raízes. Achei as duas raízes, ó. X1 é 12, x2 é menos 22. Ah, professor, então existe menos 22 filas aqui? Não. Você descarta de cara esse x2 aqui, ó. Descartou ele, porque não existe filas negativas, né? Já falei isso. Então, pessoal, vai existir x filas. Que x filas são essas? 12 filas. Aí você pensa, ah, achei o 12 já, acertei. Não. Ele perguntou o quê? Marque a alternativa que indica quantos alunos há em cada fila. Olha aqui, ó. Os alunos é x mais 10. O número de alunos da fila é x mais 10. Então, ó, x mais 10, eita, mais 10 é igual a 12, que você achou, mais 10. Hum, eita, mania de botar o zero primeiro. Mais 10, que é igual a 22 alunos. Pronto, a alternativa é letra A. Beleza, hein? Entenderam, pessoal? Vocês podem refazer essa questão fazendo pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Essa soma e produto foi só para exemplificar mesmo, porque a de Bhaskara você já usa normalmente. Deu para entender aí a questão? Fez sentido para vocês? Pessoal, nade um pouco. Certo. Então, esse tipo de questão você tem que se acostumar com ela, tá bom? Ela dá um enunciado, você tem que fazer um desenho para você entender, né? Saber que aqui são números de alunos. Aqui, ó. Aliás, são número de filas, tá? Ó. Aqui é uma fila, aqui é outra fila e outra fila, tá? Só que eu coloquei vários xizinhos para exemplificar que são vários alunos na mesma fila. Então, são x, vários x, talvez possa confundir, né? Se eu ter botado esse x aqui, pode ser vários pontinhos, né? Não tem problema. Ó, vários pontinhos aqui, você dizer que são alunos na fila. Então, ó, vários alunos, só que o número de alunos na fila supera em 10 o número de filas. Então, se o número de filas eu disse que é x, o número de alunos vai ser x mais 10. Aí multiplico para fazer a área, né? A área total vai ser o número de alunos. E aí eu tenho que resolver a equação de segundo grau, que vai vir nessas questões dessa forma. Né? Você pode resolver pelo Bhaskara, vai achar dois números, um positivo e um negativo. Você sempre vai usar o positivo, tá? E aí você só tem que saber o que você está fazendo, ó. Se aqui é o número de alunos, então é x mais 10 alunos. O x é o número que você achou mais 10. Beleza? Então a gente vai passar para outra questão aqui. É, tá começando a complicar, né? Vou aqui para concomitante subsequente. 38. Aqui, pessoal, vai cair para vocês notação científica também, tá? A notação científica
ela é uma parte da potenciação, tá certo? É só uma maneira de você colocar um número grande como se fosse um número pequeno, tá bom? Então vamos lá. Estimativas mostram que a população do planeta poderá atingir 12 bilhões e 600 milhões de humanos até 2100. Caramba, 12 bilhões. Escrevendo esse número em notação científica, temos. Essa semana a gente chegou a 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Vocês viram essa notícia aí? 8 bilhões de pessoas. Então, até 2100 pode chegar a 12 bilhões. É muita gente, né? E menos natureza, né? A tendência é é desmatar ainda mais, né? Isso aqui é o problema. Então, como é que a gente vai colocar esse número aqui, pessoal, em notação científica? Então, vamos estudar um pouquinho sobre notação científica. Professor, para que serve a notação científica? Pessoal, às vezes os cientistas, né, os físicos, os químicos, os engenheiros e tudo, tem que ficar fazendo contas e eles precisam colocar isso aqui numa coisa pequena. Imagina se você fosse fazer toda vez um número grande assim e ter que ficar colocando esses números todos inteiros num papel. Ia pegar muito papel, concorda comigo? Se fosse fazer multiplicações de números assim, ia ser muito papel, ia ser muito número, ia ficar ruim de ser visto. Então, eles pensaram na maneira, eu vou fazer com que esses números que são grandes demais ou pequenos demais, fique de uma maneira que eu consiga entender. Ah, então, pensaram da seguinte maneira. Se eu tenho um número muito grande, se eu tenho, por exemplo, 2000, que é um número pequeno, né? Razoável. Como que eu coloco isso aqui na notação científica? Eu vou ter que colocar num jeito que eu coloque um número aqui vezes uma potência de base 10. E vai ter um expoente aqui que eu não sei ainda que expoente é esse. Um expoente x. Ah, é sempre assim, professor? É sempre assim, vai ser um número inteiro vezes 10 elevado a alguma coisa, que nem vocês estão vendo aqui, ó, nas alternativas. Mas tem uma regra, não pode ser qualquer número inteiro aqui, tem que ser esse n, vou colocar de outra cor. Esse n tem que ser sempre menor do que 10 e tem que ser maior do que 1. Entendeu? Tipo assim, ele pode ser 1,3, pode ser 1, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10. Não. Aliás, ele pode ser até é, maior ou igual, né? Tem que colocar aqui, porque ele pode ser 1 também. Mas ele não pode ser 10, tá? 10. 10 vezes, não. Tem que ser menor que 10. Então ele pode ser 9, alguma coisa, ou 9, ixi, 9,8, por exemplo. Tá bom? Esse N aqui pode ser todos esses valores aqui que vocês estão vendo. Números compreendidos entre 1 e números menores que 10, tá bom? E a base 10, professor? A base 10, você vai fazer da seguinte maneira. Quando o número for muito grande, a base vai ser positiva. Quando o número for muito pequeno, a base vai ser negativa. Tá bom? Então vamos lá, por exemplo. O que que é 2? O que que é esse número aqui, 2000, em notação científica? Primeiro, eu tenho que transformar esse número. Eu tenho que saber onde é que está a vírgula aqui nesse número. Ó. É sempre assim que a gente vai fazer, pessoal. Ó. Você vai achar a vírgula. Onde é que está a vírgula aqui que eu falei para vocês?
Tá sempre atrás, né? Você vai caminhar com a vírgula para cá, é que nem a porcentagem lá. Vai caminhar com a vírgula para cá, ó. Uma, duas, três. Ficou que número? 2,000, não foi? A gente conseguiu achar um número inteiro bem aqui, ó, 2, que é justamente o número n que tem que ser. Então é 2, tá? 2 vezes, já achamos o número 2. E você vai fazer o quê? Quantas vezes você andou para você chegar até esse 2, até chegar ao 2,0 aqui? Você andou 3 vezes, não foi? Então, ó, a base sempre é 10 e o número que você vai colocar aqui é 3. Bem simples, pessoal, é só isso. Não tem mistério nenhum. Vou fazer outro exemplo aqui, ó. Se você quer botar esse número aqui, ó, em notação científica. Quanto que vai ser isso em notação científica? Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai achar onde é que tá a vírgula aqui. Ah, a vírgula eu sei que tá bem aqui atrás. Ah, então eu vou fazer quantas vezes eu vou ter que andar para chegar no número que fique entre 1 e 10. É isso que você tem que pensar. Então você vai andar, ó, uma vez, duas vezes, três, quatro, 5, já está em 56, ó, e 6. Ficou 5,6 vezes 10 elevado a 6 vezes que você andou para trás. Tá bom? Positivo, porque o número é grande. Ah, é de boa demais. Entenderam aí, pessoal? Compreenderam essa noção de notação? Me digam aí. Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Tá tudo certo aí? Compreendido? Sim. Ok. É só treino, pessoal. Vocês têm que pegar o papel e fazer vocês mesmos. Andar com a vírgulazinha direitinho, para vocês terem essa experiência também, tá bom? Assistindo a aula depois, vocês podem repetir o que eu estou fazendo aqui e tal. Beleza. Ah, professor, você ensinou como transformar um número muito grande num número na notação científica. Agora eu quero saber como transforma um número pequeno. Tá bom, vamos lá. Às vezes você vai ter um número assim, ó. Usar as cores que eu já estou usando mesmo. Vai ter 0,0025. 0052. Pronto. Tá bom? Você quer transformar esse número aqui em notação científica. Quanto que vai dar isso? Então vamos lá, ó, 0,0052. Você tem que saber onde é que a vírgula tá. Onde é que a vírgula tá? Aqui, ó. Ela tá visível dessa vez. Ah, então você vai andar para lá, nesse sentido aqui? Não, porque você tornaria o número ainda menor. Concorda comigo? Você deixar o número ainda menor. Você não quer deixar ele menor. Você tem que fazer de um jeito que o número que você bote aqui na frente fique entre 0 e 10. Ou entre 1 e 10, tá? Então, que número é que eu vou fazer? Você tem que andar com a vírgula, então agora é para cá. Nesse sentido aqui. Quantas vezes? Vamos lá, ó. Uma vez andou, duas vezes, ó, já está em 0,52, ó. Três vezes, pronto, 5,2. Então ficou 5,2 vezes 10 elevado a... Quantas vezes eu andei para cá, pessoal? Ó, uma, duas, três. Então é menos 3. Porque o número é pequeno. Quando o número é pequeno, a notação científica dele fica com expoente negativo. Quando o número é grande, a notação fica com número positivo. Então fica o quê? 5,2 vezes 10 elevado a menos 3. É só isso, o segredo é só você andar com a vírgula, não tem... Isso não é difícil, não, é tranquilo, tá, pessoal? Não foi fácil de entender isso? É só prática, não é? Então, é isso, ó. Então você vai usar agora nessa questão a mesma ideia, só que agora é um número muito grande. Então você vai botar um número
Aqui, ó, com um número aqui na frente e uma potência de base 10, só que com expoente positivo, porque o número é muito grande. Então vamos lá, 12 bilhões 600 milhões, pessoal. Vamos lá. Quanto que é 12 bilhões? Vou colocar aqui. 12 bilhões 600 milhões. Eu tenho com 12.600 aqui. 12 milhões 600 aqui. Agora eu cheguei em 12 bilhões. Tá certo? Vocês têm dificuldade em saber milhão, bilhão? Me respondam aí. Se tiver, a gente vê isso agora. Que eu não falei nas aulas, não. Milhão, bilhão, vocês compreendem de boa aí ou não? Me respondem, por favor. Certo. Todo mundo, ninguém. Então, acredito que todo mundo compreende, né? Então, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem 12 bilhões e 600 milhões, tá? Então, a gente só precisa botar esse número aqui em notação científica. Ah, então como é que eu faço? Mesma coisa ó, que eu falei. Vamos lá. Onde é que tá a vírgula nesse número aqui, ó? Tá aqui atrás. Vou andar até o número chegar, até a vírgula chegar num número que fique entre 1 e 10. Então vamos lá. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, oito vezes, nove vezes, 10 vezes. Olha aí. Cheguei a 1,2, que fica entre 1 e 10, e pulei 10 vezes. Então vai ficar como? 1,2. Ah, professor, era 1,2 só? Não, ó, tem esse 6 aqui também atrás, ó. 1,26. O número que não for zero, você bota, tá? Se for zero, não precisa. 1,26 vezes 10 elevado a 10 vezes que eu pulei. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Viu, ó, como é importante saber a notação científica? E é uma coisa tão simples, né? É uma questão de prova aí que você vai acertar com certeza. Compreendidos aí, né? Bem tranquilo mesmo, então vamos para mais uma. Vou responder agora a 50 dessa mesma concomitante subsequente aqui. Essa aqui, ó, o valor da expressão 729 elevado a menos 2 elevado a 3 é. Quanto que vai dar isso aí, pessoal? Não sei se alguém falou alguma coisa. Certo, ela tinha dito que compreende. Então vamos lá responder essa questão aqui. Pessoal, primeiramente, você tem que transformar isso aqui numa raiz. Para você tentar achar o valor que vai dar isso aqui. Tá bom? Eu, assim, você pode. Na verdade, essa questão você pode resolver de várias maneiras, né? Eu vou responder só de uma maneira possível aqui, mas você pode tentar outras maneiras, que dá também. São várias maneiras possíveis, tá? Então vamos lá. Quanto que esse número aqui vale em raiz? Como é que a gente transforma essa potência numa raiz, pessoal? Lembra lá, ó, o 2 é o numerador, ele fica sempre dentro da raiz. O de baixo é o denominador e fica sempre fora, né? Ele é o índice, né?
no caso, 2 é o menos 2, no caso, vai ser o expoente, e o 3 vai ser o índice. Então, isso aqui fica numa raiz assim, ó. Índice 3, raiz quadrada de 729, elevado a menos 2. Professor, por que que você botou o menos 2 aqui dentro, o menos aqui dentro e não botou fora? Por que que não ficou assim? Assim, né? É só porque não existe uma raiz como essa. Você não pode colocar um índice negativo. O sinal ele sempre vai para o de dentro, tá bom? Então só você já fique sabendo disso aí. O sinal sempre fica no de dentro. Ah, beleza. Outra coisa aqui é você descobrir quem é esse 729 aqui numa forma de raiz, né? Será que ele tem uma raiz quadrada exata? Será que ele tem um valor exato, pessoal? Se você fosse decompor esse número inteiro aqui e tal, você acharia vários fatores, né? Aí você poderia fazer uma fração, ou fazer várias raízes, e você ia achar uma raiz exata de 27. Porque 27 vezes 27 dá exatamente 729. Então, às vezes você tem que tentar mesmo. Qual número vezes o outro vai dar isso aqui? Às vezes é melhor você ficar tentando assim, vários números iguais, do que ficar fazendo decomposição. Que você já acharia um valor exato, tá? Tem número que não dá para saber, não. Tipo isso. Mas tem outros que já dá para saber de cara, né? Então você sabe que é 27. Então eu vou trocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Índice 3, raiz quadrada. Isso aqui é 27 elevado a 2 e elevado a menos 2 aqui. Tá certo? Ó, só troquei o 729 por 27 elevado a 2, que é o que ele vale mesmo. Ah, agora eu vou fazer uma outra manipulação aqui, ó. Vamos lá. O que que é esse valor aqui de dentro, pessoal? Ó, isso aqui não é uma potência de potência? A gente viu, potência de potência, né? Multiplica o de dentro com o de fora. Fica 27 elevado a 2 vezes menos 2, que é igual a 27 elevado a menos 4. Ah, então vou colocar aqui, ó. 27 elevado a menos 4. Pronto, eu já diminui, foi muito o número, não foi, ó? Diminuir demais. Ah, beleza. Ah, o que que eu posso fazer mais aqui, pessoal? Posso fazer esse 27 ficar um número menor ainda também, né? Então, o que que é o 27, pessoal? O 27, se você pegar o 3 vezes 3 vezes 3, você vai ter 27. Esses números você tem que praticamente decorar, pessoal. O que que é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes 3 vezes 3, porque ele sempre cai, tá? O 27 é muito recorrente aí nas questões. Então, você já tem que saber que 27 é 3 elevado a 3, tá? Ah, então eu vou trocar esse 27 de novo por 3 elevado a 3. Beleza, vamos lá. 3 elevado a 3 aqui dentro, elevado a menos 4 aqui fora. De novo, a mesma coisa que eu fiz antes, ó. De novo, a mesma coisa, ó. O que que é 3 elevado a 3 aqui dentro, elevado a menos 4? É potência de potência. Você multiplica o de dentro com o de fora. Fica o quê? Jogo do sinal aqui, né? Porque é multiplicação. Mais com menos, dá menos. 3 vezes 4, 12. Olha aí. Simplifiquei mais ainda a minha raiz. Então ficou, ó, raiz de índice 3, 3 elevado a menos 12. Pronto. Olha, ó, simplifiquei foi muito. Não foi? Só fazendo potência de potência, só transformando o número aqui numa potência. Você tem que saber fazer isso.
Ah, beleza. Para onde é que eu vou agora, professor? Me explique. Vamos lá. Você agora vai fazer essa raiz virar uma potência como essa, ó. A gente viu uma propriedade como isso. É só você fazer a volta. Vamos lá, ó. O 3 aqui de dentro, esse 3 aqui, ele fica aqui como uma base mesmo, tá? O expoente 12, que é o que está dentro, ele fica aqui fora, ele fica aqui em cima, para ele ficar numa fração, tá? Esse sempre o de dentro, sempre ele fica aqui em cima. E o índice que está fora vai ficar aqui embaixo, numa fração. Olha aí, ficou legal, né? 3 elevado a menos 12 sobre 3. Ah, isso aqui é uma fração que eu posso dividir também, não posso? Pode. 3. Quanto é que é 12 dividido por 3, pessoal? Faz o jogo do sinal, primeiramente. Se isso aqui é 3 positivo, então vamos fazer. Menos com mais, vai dar menos. 12 dividido para 3 pessoas, quanto é que dá? 12 dividido para 3, dá 4. Ah, cheguei, foi muito longe. Agora, só está faltando eu transformar esse número aí numa fração. Pronto. Então, vamos transformar isso aí numa fração. Como é que faz para transformar isso aqui, pessoal? Você tem que dominar as propriedades da potenciação para fazer isso aqui, tá? Como é que é isso? É muito simples que a gente viu lá. Se você tem um expoente negativo, como você transforma isso aqui num expoente positivo? Você inverte a base e troca o sinal do expoente, ó. Vamos inverter a base. Isso aqui é 3. O 3 nada mais é do que 3 sobre 1. Nunca esqueçam disso. Como é que eu vou fazer para inverter isso aqui? Ó? Vou trocar o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Então vai ficar 1 aqui e 3 aqui. Inverti a base, como diz a regra, e troco o sinal do expoente. Ó. Fica de menos 4, fica só 4. Pronto. Pronto, tranquilo demais. Ó. Agora é só resolver. Como é que eu faço isso aqui? Ó? Outra propriedade lá da potenciação. Se você tem uma divisão. Peraí. Se você tem uma divisão, você tem uma fração, tá? Você tem uma fração elevada ao número, o numerador fica com esse expoente, o denominador fica também com o expoente. Então, vai ficar 1 elevado a 4, dividido para 3 elevado a 4. O que é 1 elevado a 4? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O que é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Igual a 1, né? E quanto é que dá isso aqui? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Pronto. Então, a resposta correta é a letra E. Beleza? Você pode fazer também de outras maneiras. Como? Você poderia fazer isso aqui também sem ser por meio de raiz. Você poderia pegar muito bem, fazer assim, ó. 729 elevado a menos 2 sobre 3. E alguém disse alguma coisa? Não. Transformar esse 729 aqui numa potência de novo, ó. Pode ficar 27 sobre 2, né? Elevado a menos 2 sobre 3. Aí ficaria o quê? 27 elevado multiplica, né? Ó. Esse 2 com o expoente aqui de fora, fica o quê? Ó? 2 vezes menos 2 elevado sobre 3, né? Fica 2 vezes menos 2 dá menos 4 sobre 3. Então fica menos 4 sobre 3. Aí transforma de novo, 27. O que é 27? É 3 elevado a 3, né? Faz de novo com o de fora aqui, ó. 3 vezes. Vai ficar assim: 3 vezes menos 4 sobre 3. Vai dar o quê? Posso só dividir isso com esse aqui? Não posso, ó. Corta esse com esse, mas eu vou fazer direto, né?
menos 12 sobre 3. Alguém disse alguma coisa? Ah, pedindo para participar aí. Beleza, entenderam aqui, ó? Multiplicação de fração. Multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembrando que o de baixo aqui é 1, né? 3 vezes menos 4, menos 12. 1 vezes 3, 3. Aí ficou o quê? 3 elevado a menos 12 sobre 3. Ah, ó, cheguei na mesma coisa. A partir daqui é a mesma coisa. Você tem que fazer do mesmo jeito. Divide, faz a inversão, troca o sinal, e é isso. Entendeu? De duas maneiras diferentes aí para vocês. Fiz uma de forma só com potência e outra com radiciação. Isso eu sempre faço de várias maneiras para relembrar as propriedades aqui durante a aula, tá bom? Então deu para entender? A partir daqui você já resolve da mesma maneira aqui, ó. A partir daqui, tá bom? Que é a mesma coisa. Conseguiram compreender essa questão aqui, pessoal? Me digam aí. Sim, sim também. Pois é, pessoal. Então revisem muito potência. Potência está em todas as questões, todas, tá bom? Radiciação também. Até quando o assunto não é a potenciação mesmo, mas você resolve as coisas por potenciação. A matemática, ela funciona assim, você tem ferramentas, que são essas, e resolve questões por meio das ferramentas. Tem gente que pensa assim, ah, eu aprendi potenciação, vou estudar equação de segundo grau. Ah, eu não vou, já vou esquecer aquele assunto ali, porque agora é outro assunto. Não, entendeu? A matemática se complementa em tudo, tá bom? Beleza, né? É que nem história, geografia também, né? Que uma coisa leva a outra, que é também a mesma coisa, tá bom? Beleza, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês agora, tá? Depois a gente retorna aqui respondendo mais questões. Eu acho que eu vou responder mais umas duas aqui de matemática, que eu preciso mostrar para vocês, eu preciso mostrar para vocês e depois a gente vê outras aí, tá bom? Então a gente e voltem para a aula. A gente se vê 10h30, tá bom? Então até daqui a pouco.